Muito bem, pessoal. Bom dia para vocês, boa tarde, boa noite, enfim, saudações de novo. Vamos continuar com o assunto aqui de fisiologia vegetal. Hoje nós vamos ver os hormônios vegetais. Hormônio, gente, lembrando o que que é, já meti logo o slide, né? Aí no caso de hormônios vegetais a gente chama de fito-hormônios, hormônios das plantas. O hormônio, gente, é o seguinte, é como se fosse uma cartinha que uma célula manda para outra. Tá? Uma célula manda para uma célula-alvo. Aí essa cartinha manda uma mensagem para a célula-alvo para ela mudar o comportamento dela. Como assim mudar o comportamento? Ou ela começa a produzir uma substância, ou ela deixa de produzir essa substância, ou ela se multiplica, ou deixa de se multiplicar, alguma coisa desse tipo. Tá? Então, assim, geralmente quem é multicelular e que tenha tecidos verdadeiros, aí não é o caso, por exemplo, das algas que são multicelulares, que tem talo, né? O talo ele não tem tecidos verdadeiros. Mas para as plantas que têm, então é comum nesses organismos a gente ver hormônios. A gente tem, as plantas têm, outros animais também têm, né? Porque é preciso fazer essa comunicação entre as células aí, para regular o crescimento e o desenvolvimento do organismo. Então os hormônios são importantíssimos. Bom, mais para frente, mano, nós vamos ver os hormônios humanos. Então, assim, são cinco hormônios, ou cinco classes, melhor dizendo, principais de hormônios. Então, vamos ver aqui. Primeiro, esse aqui nós vamos passar mais tempo nele, que é o mais importante. Então, as auxinas. Então, é a classe de hormônios, sendo que a auxina principal é o ácido indol acético. Mas, enfim, então onde que é produzido? Meristema apical do caule, folhas jovens, frutos em desenvolvimento, ou seja, jovens, e sementes também, partes imaturas da planta. Tá? De maneira geral, a gente pode dizer que a auxina vai de cima para baixo, tá? Lá do topo do caule, em direção às raízes. Isso aqui vai ter importância quando a gente for ver dominância apical. Então, assim, no que diz respeito às funções, primeira coisa, a auxina é um hormônio que estimula o crescimento e desenvolvimento. Como não é primordialmente via divisões celulares, o que a auxina promove é um crescimento via alongamento das células. Você imagina, uma célula desse tamanho, vamos botar assim, desse comprimento, se ela se alonga, é como se tivesse se multiplicado, né? Mas multiplicou, tá bom? Então, deixa eu riscar isso aqui, esquece isso aqui por enquanto. Então, a auxina promove um crescimento via alongamento celular. Como isso, basicamente? Assim, bem por cima aqui, tá, gente? A planta ela bombeia íons H+, para a parede celular. Isso aí rompe as conexões entre os glicídios da parede, as fibras de celulose. Então isso torna a parede celular mais flexível, tá certo? Para permitir o alongamento. Isso aqui, ó, de acordo com a figurinha, faz com que a água entre mais fácil na célula, acaba caindo nos vacúolos, esses negócios brancão aqui, brancões aqui, que vão se unindo e vão crescendo e vão empurrando a célula. Então a célula vai crescendo, tá? Vai alongando por causa dessa flexibilização da parede celular aí. A auxina, então, ela promove o crescimento tanto dos caules, chute aqui, quanto das raízes. Mas tem um detalhe, figura super importante, vamos ver ela ainda na próxima aula de movimentos vegetais. O detalhe é o seguinte, que a auxina promove o crescimento do caule quando está em altas concentrações. Só que nessas altas concentrações em que a auxina promove o crescimento do caule, ela tem um efeito inibitório no crescimento das raízes. Tá? A raiz não está crescendo. Nossa, eu passei essa linha aqui totalmente errada. Vou apagar aqui. Aí quando eu passo de cursor para setinha, eu perco o negócio. Ixi, uma bagunça. Pois bem, então nessas concentrações mais elevadas, que a auxina promove o crescimento do caule, ela inibe o crescimento da raiz. Ela só promove o crescimento da raiz em concentrações menores. Nessas concentrações menores, o crescimento do caule não é muito estimulado, não. Tá? Então isso é super importante. Tá? Inclusive, a auxina ela é, digamos, fotofóbica. Ela foge da luz. Então, por exemplo, se aqui você tem o sol e a luz está vindo desse lado aqui para o outro, da direita para a esquerda, a tendência é a auxina se acumular nesse lado aqui sombreado da planta. Tá? Então nós vamos ver isso aí posteriormente na aula dos movimentos vegetais. Inclusive vou repetir essa figura aí. Bom, então promove o crescimento, tanto do caule quanto da raiz. Ela também atua nesse processo aqui de dominância apical.
Dominância do ápice. O que é isso? A auxina que é produzida lá no topo do caule, no meristema apical, ela vai se difundindo para baixo. As regiões mais próximas do topo do caule têm concentrações maiores de auxina. As de baixo têm concentrações menores. Deixa eu botar tipo isso aqui, ó. Concentração de AIA, ácido indol acético, maiores. Aqui para baixo, concentrações menores de auxina. Então o que acontece? Essa que é produzida no ápice do caule, ela inibe o desenvolvimento das gemas laterais, de forma que não se geram esses galhos aí, esses ramos, tá certo? Então, onde inibe menos, os ramos são maiores. Onde inibe mais, os ramos são menores. Aqui nessa figura até é engraçado, porque ele errou, porque ele botou o tamanho da folha pequeno. Ele devia ter botado o tamanho do ramo mesmo pequeno, tá? Mas para que serve esse mecanismo, tá? Dos ramos aqui mais altos serem mais curtinhos e os de baixo serem maiores. É para a planta adquirir um formato tipo esse, ó. Tá vendo aqui que está meio triangular? Por quê? Porque a luz do sol bate, aí pega a luz em todas as folhas da planta. Agora, por exemplo, se você poda, você arranca fora aqui, ó, o meristema apical, de maneira que não produza auxina lá, então o que, que vai acontecer? O efeito inibitório é removido e aí a planta tende a crescer assim, meio que quadrada, né? Tipo cerca viva. Todos os ramos da mesma altura. Ele não inibe mais essas gemas laterais, fica todo mundo do mesmo tamanho. Certo? Então esse é o efeito na dominância apical da auxina. Outra coisa, a auxina promove o desenvolvimento dos frutos, faz com que os ovários se desenvolvam em frutos. Inclusive, mesmo que não tenha havido fertilização, você pode jogar auxina que o ovário se desenvolve no fruto. Tá? Lembrando, dentro do ovário tem os óvulos, depois da fertilização os óvulos se desenvolvem em sementes, que estão dentro desses frutos. Então a parede do fruto toda se desenvolve a partir dos ovários e as auxinas influenciam esse processo aí. Como eu estou dizendo, mesmo que não tenha havido fertilização, então com isso você consegue produzir frutos sem sementes. Que vocês gostam, né? Quem é que não gosta? Outra coisa, promove a geração de raízes adventícias. O que é raiz adventícia? São aquelas que surgem de outros locais. Tipo assim, não é do colo, que é a região de transição entre raiz e caule. Já surge direto do caule, ou às vezes de outras porções, às vezes até de folha. Tem como surgir raiz. Então é só meter auxina, vou botar AIA de novo, ácido indol acético, que promove o desenvolvimento dessas raízes aí. Isso aqui é importante, por exemplo, no caso de muda, né? A pessoa tira uma muda de uma árvore, planta a muda, mas bota a auxina lá, para poder desenvolver raiz e uma planta nova se desenvolver justamente. Tá bom? E por último aqui nas funções da auxina, esse é o que tem mais funções, ele previne a queda de folhas, frutos, flores, tudo mais. A queda é a chamada abscisão. Tá? Então nós vamos ver depois que o hormônio que promove a queda é o etileno, que ele promove uma formação de um negócio que chama de camada de abscisão. Bem aqui, ó, onde a folha fica grudada no caule, no ramo, né? Então o que acontece? A auxina previne essa ação do etileno. Quando o pessoal bota esse aqui, ó, esse símbolo aqui, ó, tipo AIA, aí não sei o que, essa coisinha. Isso aqui é para dizer que inibe ou previne. Bom, então quando a gente chegar lá no etileno, que é outro hormônio vegetal, a gente fala de novo sobre isso. Então a auxina previne. De maneira geral, então as funções da auxina são de promover o desenvolvimento, certo? Vamos para o próximo hormônio, giberelinas, que também é um hormônio que promove o desenvolvimento. Então é produzido em sementes, germinando, folhas jovens e raiz. Esse hormônio, ao invés de ser transportado só de cima para baixo, pode ser transportado em qualquer sentido, porque é transportado no floema, tá? Junto com a seiva orgânica. Pois bem, então a função principal das giberelinas é esse aqui, causar o alongamento do caule. Tá? Tem muito pouco efeito no crescimento de raízes, é bom destacar isso. Mas no caule tem bastante. Então a planta tratada com giberelina, aqui como é que fica o caule dela em relação à outra que não foi. Tipo assim, extra, né? Se acrescenta extra. Então com extra, o caule cresce pra caramba, certo? Outra função é promover a germinação das sementes, que mobiliza as reservas lá de substâncias nutritivas do endosperma das sementes. Então, graças à giberelina, a planta germina, semente germina, né? O embrião sai da semente e começa a se desenvolver numa planta adulta.
Outra coisa, promove a floração, mas a floração de plantas que precisam de períodos de baixas temperaturas para acontecer. Então, com a giberelina, mesmo que não tenha havido esse período de baixa temperatura, se você trata com giberelina, as flores surgem mesmo assim, florescem mesmo assim, tá bom? Giberelina também promove o desenvolvimento do ovário em fruto, também pode ser usado para poder gerar frutos partenocárpicos, assim como as auxinas, e, de novo, tem pouco efeito no crescimento das raízes. O efeito das giberelinas é mais assim, pronunciado no caule, certo? Então, giberelina, você lembra, growth, né? Growth, crescimento, germinação. Próximo hormônio, citocinina. Citocinina é produzido, de maneira geral, em regiões jovens ou em regiões lesionadas, que são regiões que tem que haver muitas divisões celulares, para as células se multiplicarem muito. Então aqui nós já estamos falando de um hormônio que promove o crescimento via divisão celular, certo? Então, citocinas são transportadas pelo xilema. Então, a decorrência disso é de baixo para cima, das raízes até o topo. Citocinina tem esse nome por quê? Porque estimula a citocinese. Então lembra quando a gente viu mitose, meiose e tal? Mitose é um termo que se refere à divisão do núcleo, mas que a gente acaba adotando para se referir à divisão da célula de maneira geral. Mas a divisão da célula propriamente dita é a citocinese, a divisão citoplasmática mesmo. Ano passado a gente só viu o animal, né? Que a célula quando ela vai se dividir, a citocinese ela é centripeta. É do exterior para o interior. Ela é estrangulada assim, né? Eita, eu botei essa célula muito pequena. A citocinese da célula vegetal ela não é centrípeta, ela não é para o centro. Ela é centrífuga, ela foge do centro. Tá? Então é de dentro para fora. A célula cresce e começa a se desenvolver uma parede celular lá no meio. Tá? E aí separa a célula em duas células. Vou botar aqui no final da figura. Então, assim, se promove divisões celulares, promove crescimento e desenvolvimento de maneira geral. Tá? Promove crescimento, desenvolvimento de raízes. Botei aqui, parece que ficou cortado, né? Essas canetinhas, elas são uma benção, mas eu ainda acho difícil de usar pra caramba. Acho que eu tenho que comprar uma muito cara. Mas não vou comprar, né? Então, promove o crescimento e desenvolvimento de maneira geral, de raízes e os de caules jovens. Tá? Outra coisa, deixa eu ver se... crescimento em geral. Aqui é a plantinha crescendo e se desenvolvendo. Outra coisa, estimula a geração e desenvolvimento das gemas laterais, que é uma coisa que a auxina faz ao contrário. Né? A auxina inibe o crescimento, o desenvolvimento dessas gemas laterais para não desenvolver os galhos, isso aqui. Citocinina atrasa o envelhecimento, que a gente chama de senescência, e também atua na mobilização de nutrientes em direção às partes da planta que estão em desenvolvimento, tipo fruto, desenvolvimento e tudo mais. Então lembrar que citocinina promove o desenvolvimento e o crescimento, que promove divisões celulares. Bom, ácido abscísico. O ácido abscísico ele é um hormônio que ele, de maneira geral, tem função inibitória. Tá? Então, produzido em resposta ao estresse. Então, quando está em situação de estresse, o ideal é que a planta não cresça. Tá? Produzido no floema e no câmbio, que é um tecido que gera floema e xilema. Então, pode ser transportado pelo floema, pelo xilema ou de célula a célula. Então, vai para cima ou vai para baixo. Vai nos dois sentidos. Esse hormônio, como eu estou dizendo, ele é um supressor do crescimento. Um hormônio inibitório. Tá? Ele vai induzir dormência, até que a planta se encontre em condições favoráveis. Então, por exemplo, ele inibe o crescimento das gemas, né, que são esses meristemas que ficam do lado do caule, que se desenvolvem em galhos. Então, ele inibe. Quando as condições estão desfavoráveis. Meu Deus, isso aqui não pode ser um sinal negativo. Então ele inibe o desenvolvimento disso aqui. Ele inibe, tá? A germinação das sementes, então aqui ele promove a dormência das sementes, tá? Porque é para promover a germinação só quando as sementes têm condições favoráveis. Por exemplo, se a semente estiver no inverno, no outono, não tem para que germinar, porque a probabilidade da planta morrer é muito grande.
Então, o ácido abscísico é produzido e promove a dormência. Tipo, espera aí, não germina agora não. Inibe o crescimento do caule, né? A gente já viu aqui, ou dessas gemas laterais. E induz o fechamento do estômago em condições de escassez hídrica. Isso aqui a gente já viu na aula dos estômagos, mas, repetindo, a planta não pode ficar se dando ao luxo de perder água. Então, em escassez hídrica, o ABA, que é o ácido abscísico que é produzido, aí ele promove a saída de potássio das células Barry. E aí, com isso, a água sai por osmose, os estômagos fecham para prevenir a perda de água. E aqui também nessa figura ele está destacando que inibe a geração de ramificações das raízes. Tá? Bom, o ácido abscísico, apesar do nome dele, abscisão é a queda, né, de folhas, frutos e tal, ele praticamente não tem função nisso. Mas quando ele foi descoberto, a substância identificada, a substância está aqui, o pessoal achava que tinha. Tá? Aí o nome ficou. Mas quem promove a abscisão e a senescência é o etileno, esse próximo aqui. Então esse etileno ele é um hormônio que é produzido em frutos amadurecendo, principal local de produção, frutos em amadurecimento, vou até destacar. Também é produzido em folhas, caule, raiz e tal, mas em frutos em amadurecimento é o local principal de produção. Esse hormônio, ao contrário dos outros, ele tem natureza gasosa, ele se espalha pelo ar, inclusive. Tá? Então ele se difunde pela planta entre espaços e tudo mais. Certo? Então, olha só, função principal do etileno. Primeiro, promover o amadurecimento dos frutos. Na medida que o fruto vai amadurecendo, ele vai produzindo cada vez mais etileno, que tem esse efeito aqui, ó, de gerar essas enzimas aqui. Então, por exemplo, aqui está uma maçã bem verde e a maçã bem madura, ou algo parecido com a maçã. Então, a fruta verde, você sabe que ela é mais ácida, mas ele produz enzimas que vão neutralizar essa acidez aí. Vão também produzir enzimas, tipo essa amilase, que digere o amido, o starch, para poder liberar unidades de glicose. Então, o fruto maduro fica mais doce. Produz enzimas hidrolases que degradam a clorofila. Então, por isso que o fruto muda a cor dele. De verde passa para outra cor, de outro pigmento. Também amolece. O fruto maduro ele é mais molinho. Tá? E o fruto verde é mais duro. Tá certo? Por causa dessa pectinase aqui, por exemplo. E outras enzimas hidrolíticas quebram moléculas grandes para poder gerar substâncias que têm cheiro e coisas desse tipo aí. Para quê? Para atrair animais que possam comer o fruto e ajudar a dispersar as sementes. Então o etileno atua de maneira geral nisso, no amadurecimento dos frutos. O CO2, ele consegue retardar esses efeitos aí do etileno, tá? Vou botar aquele sinal que eu botei agora há pouco. É a mesma coisa que botar tipo assim. Ele inibe isso aí. Certo? Então, para transportar frutos, muitas vezes o pessoal bota CO2, tipo aquele gelo seco, né, que vai inibindo esses efeitos de etileno aí para transportar em longas distâncias e o produto não se perder. Outra coisa, como a gente viu, a auxina faz com que a auxina previne, né, tá aqui, a abscisão das folhas. Mas o etileno faz o contrário. O etileno promove a abscisão das folhas. Como? O etileno, deixa eu ver se eu consigo destacar aqui, porque está escrito pequeno, né? Ele promove a produção dessas enzimas hidrolíticas aí, e essas enzimas hidrolíticas vão quebrar glicídios aqui na base da folha. Quebrar glicídios que eu digo da parede celular, tá? Então, tipo assim, quebra tanto que fica quase nada para sustentar o peso da folha ou do fruto. O próprio peso dela ou o vento batendo já arranca fora, certo? Então, ele e não o ácido abscísico que promove na abscisão de folhas e frutos, porque gera essa camada de abscisão aí, onde se rompe, onde se quebra, digere esses glicídios de parede. Pois bem, gente, então esses eram os principais hormônios vegetais, são os que caem em provas de ensino médio. A auxinos, principal, promove o desenvolvimento e crescimento. Giberelinas também promove o crescimento, mas lembrando que tem pouco efeito nas raízes. Giberelina também promove a germinação de sementes. Citocininas, que promove o desenvolvimento porque promove divisões celulares. O ácido abscísico, que é um hormônio que é supressor, né? Ele faz com que a planta não produza coisas, semente não germine, enquanto as condições ambientais não estão favoráveis, também promove o fechamento dos estômatos, né? E o etileno, que atua promovendo a queda de folhas e frutos, é a abscisão, e também promove, a função principal do etileno é o amadurecimento de frutos. Tem outros hormônios? Tem, só botei aqui de curiosidade para você saber que existe, porque você é muito curioso, você quer saber, né? Strigolactonas, bracinosteroides, oligossacarinas, certo? Então, assim, são outros hormônios com outras funções,
não tão importantes quanto esse aí que nós vimos, então nem vou destacar, só deixei no slide. Quem tiver mais interesse, pausa aí e vai dar uma olhada. Mas esse assunto é muito importante, tá? Porque quem comercializa frutos e tal, está interessado em saber que hormônios usar para promover o desenvolvimento dos frutos. Também para retardar a maturação, para poder transportar. Em laboratório é muito comum usar hormônios. Tá? Tipo, você pega a plantinha lá e quer crescer ela, quer que cresça raízes logo. Então você mete hormônios. E para várias coisas. Então é muito usado, tanto no laboratório para pesquisas, quanto também na indústria alimentícia. Certo? Então é isso aí, povo. Bons estudos para vocês e até a próxima.